Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre áreas de figuras planas, entendendo como calcular a área de um triângulo. Então não perde tempo e vem com a gente. Mas antes, vamos relembrar um pouco desse polígono aqui. Primeiro, é um polígono. Agora, por que um triângulo é classificado como polígono? Por quê? Ele é classificado como um polígono. Por quê? Porque possui linhas poligonais. Essas linhas poligonais, elas são o que, pessoal? São fechadas. Linhas poligonais fechadas. E além disso, simples. E o que isso significa? Elas não se cruzam. Então vamos relembrar um pouco desse conceito. Porque ele é classificado como polígono. Primeiro, porque possui linhas poligonais. O que são linhas poligonais? São segmentos de reta, ou seja, tem início e fim. Então, essas linhas poligonais são fechadas. Então, existem várias linhas poligonais e formam o quê? Uma figura fechada. E o que isso implica, professor? Isso quer dizer que existe uma parte interna, olha aqui a minha parte interna, e a parte externa. Elas são diferentes e não se comunicam, tá certo? E, além disso, essas linhas poligonais, ou seja, esses segmentos de reta, são simples. Isso quer dizer o que, professor? Lembrem-se, essas linhas não se cruzam. Tranquilo? Então, essa linha não se cruza com essa. Perfeito? Tudo bem? Então, nós já sabemos que é um polígono. Além disso, pessoal, esse polígono ele é classificado como triângulo porque ele possui o quê? Ele possui uma característica bacana. Possui aí, três. Três o quê? Possui 3 lados, possui 3 vértices, possui 3 o quê? Ângulos. 3 ângulos internos, tá certo? E claro, se possui ângulos internos, 3 ângulos internos, possui também 3 ângulos externos. Tudo bem? Então, sabendo dessas características, vamos aqui, vamos representar os lados, os vértices, os ângulos internos. Vamos lá. Então, os lados desse polígono seria o quê? Vamos lá. Nós podemos representar os lados como A, B e C. Então, nós podemos representar aqui como lado A, B e C. Mas também nós podemos representar como a distância de um vértice até outro vértice. Tudo bem? E em cima desse lado a gente traça o quê? Desses 2 vértices que a gente vai colocar aqui, nós traçamos um segmento de reta. Então, nós podemos representar dessa forma ou como, o lado AB é a mesma coisa que CB e um tracinho. O lado B é a mesma coisa que o segmento CA e um tracinho. O lado C é a mesma coisa que o segmento AB e um tracinho. Para que serve esse tracinho, hein? Para dizer que tem início e fim, que é um segmento de reta. Agora, onde e quais são os vértices? Nós já sabemos que vértices são o quê? Vértices, pessoal, são esses pontinhos, é o encontro dos lados, tudo bem? Então, quais seriam os vértices? Aqui nós temos os vértices A, B e C, tudo bem? Lembra que representa com letra maiúscula. Agora, quais seriam os ângulos internos? Então, quais seriam os ângulos internos? Os ângulos internos, pessoal, eu vou representar aqui, como o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Tranquilo? Agora, uma condição muito importante para que um triângulo exista é a seguinte, a condição de existência de um triângulo, que um dos lados não pode ser maior que a soma dos outros 2 lados. Então lembrem-se, pessoal, que existe uma condição de existência
para que um triângulo ele consiga ser montado, ou seja, para que eu consiga fechar essa figura. E qual é a condição de existência de um triângulo? Então, ó, qual seria a condição de existência desse triângulo? Vamos lá? A condição de existência do triângulo é que um dos lados não pode ser maior que a soma dos outros dois. Então vamos representar isso daqui, ó. Se eu disser que o lado A, ele é menor que a soma de quem? De B mais C. Ah, então, professor, isso daqui, se o lado A ele for menor que a soma dos outros dois lados, perfeito, existe esse triângulo. Esse triângulo, ó, é verdadeiro. Tem como você formar essa figura. Outra possibilidade seria o quê? Do lado A, ele ser menor que, no caso, o lado B, ele ser menor que A mais C. Outra possibilidade para que esse triângulo exista seria o quê? O lado C ser menor que B mais A. Então, essas são as condições de existência para um triângulo qualquer. Um dos seus lados tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Tranquilo? Perfeito? Então, pessoal, sabendo disso, nós vamos para o que é a questão, né? O que nós propomos aqui nesse assunto. Calcular a área de um triângulo. Então, aqui nós temos o nosso triângulo, ó. Aqui nós temos o nosso triângulo. E notem que o nosso triângulo, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou chamar de base, lembrando que essa é a minha base, mas eu poderia considerar outros lados como base. Ah, professor, e aí eu vou classificar essa distância aqui, ó, como a minha altura, tudo bem? Então, ó, já tenho aqui a base e a minha altura, que parte de um vértice até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Tranquilo? Sabendo disso, olha aí o que eu vou fazer. Está meio torto, né? Mas vamos lá. Eu vou pegar e vou dividir o meu triângulo ao meio. Tranquilo? Então, vou pegar e dividir o meu triângulo ao meio. Portanto, qual seria essa distância aqui, pessoal? Essa distância aqui seria a altura pela metade, a metade da altura. Tudo bem? Ou seja, seria a altura dividido por quanto? Dividido por 2. Tranquilo? Ah, professor, então vamos lá, ó. Eu vou transformar isso daqui em uma figura que vocês conhecem. Percebam que quando eu pego a parte de baixo aqui do meu triângulo, que possui a base aqui, e eu pego esse triângulo aqui em cima e coloco aqui do lado, ó. Que figura foi essa que eu acabei de formar, né? Que figura foi essa? Quando você junta essas duas peças, você vai acabar encontrando o quê? Vamos lá? Quando você junta essas duas peças, você vai acabar encontrando, ó, essa figura aqui. Você vai acabar encontrando um paralelogramo. Ah, professor, então peraí. Se eu tenho aqui um paralelogramo, como é que eu calculo a área de um paralelogramo, hein? Multiplica a base pela altura. Só que qual é a altura desse paralelogramo? A altura sobre 2, metade da altura. Então, ó, como é que eu vou calcular a área dessa figura aqui? A área desse paralelogramo? Bem simples, né? Lembrando que essa figura nós dividimos e depois formamos aqui um paralelogramo. E aí, como é que eu vou calcular a área desse polígono? Basta você multiplicar a base pela altura. Mas espera aí, professor, quem seria a altura? A altura, nesse caso aqui, ó, seria dividido por 2, metade. A altura dividido por 2. Tudo bem? E aqui, professor, seria o quê? Seria a nossa base. Então, ó, para encontrar a área de um triângulo, o que nós vamos fazer? Basta multiplicar a base vezes a altura
dividido por 2. Ah, então peraí, sempre que eu quiser calcular a área de qualquer triângulo, basta multiplicar a base pela altura do triângulo e dividir por 2? Isso mesmo, tudo bem? Então, ó, sempre que quiser calcular a área de um triângulo, pega a base, multiplica pela altura e divide por 2. Tranquilo? Mas espera aí, professor, se eu quisesse formar aqui uma outra figura, eu poderia formar em uma outra figura? Olha só, você também poderia formar uma outra figura bem conhecida aí por vocês, ó. Notem que eu posso muito bem dividir o meu triângulo também aqui, ó. Esse triângulo eu vou dividir com esse pedaço aqui, ó. Ah, professor, e aí? Agora eu tenho 1, 2, 3 pedaços. Vamos remodelar essa figura? Vai ficar assim, ó. Aqui nós temos esse pedaço, ó. Esse pedacinho aqui. Aí eu tenho o triângulo lá de cima e tenho esse outro pedaço aqui, ó. Notem que a gente acabou de formar qual figura, hein? Nós acabamos de formar uma figura que vocês também conhecem. E que polígono é esse? É um retângulo, é um quadrilátero. E como é que eu calculo a área desse quadrilátero? Basta você multiplicar a base vezes quem? Vezes a sua altura. Ah, professor, mas a altura disso daqui, como eu dividi pela metade, é a altura sobre 2. Então, ó, fica bem tranquilo quando a gente remodela, reorganiza o nosso triângulo em uma figura que nós já conhecemos. Tranquilo? Espero que vocês tenham compreendido. Agora exercita e até a próxima. Valeu, pessoal!